Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos com a graça de Deus. Vamos fazer uma oração, se você puder. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Perdoe nossos pecados, Pai, se propício a nós pecadores. Aplane o teu Espírito Santo, Senhor. Oramos pelos doentes, os encarcerados, os oprimidos, sentenciados à morte, os desvalidos, aqueles, Pai, que se encontram na Cracolândia, aqueles que precisam fazer um transplante, uma cirurgia. Cuida, Pai, das crianças, dos órfãos, das viúvas, Pai. Cuida de toda a humanidade, Pai. Resplandece o seu rosto sobre nós e nos dê, Pai, a tua santa paz, a tua santa e gloriosa paz. Aleluia, a paz que excede todo entendimento humano. Salva, cura, liberta, Pai, faz o teu querer. Visita cada filho teu na face da terra, Pai. E faz a tua vontade, Pai, plena em nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu aparelho de celular, livro de Esther, capítulo 9, do verso 1 ao verso 17. Livro de Esther, glórias a Deus, capítulo 9, do verso 1 ao verso 17. Antigo Testamento, tá, pessoal? Livro de Esther. Muito bem. Texto áureo ou texto de ouro, os judeus destroem seus inimigos. Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam, os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. E todos os governantes das províncias e os tenentes e os vice-reis e oficiais do rei ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio, porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam.
E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E a Pansandata, e a Dalfon, e a Espata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e Arissai, e Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Ramã, os filhos de Ramedata. Os inimigos dos judeus mataram, porém, ao despojo não puseram a mão. Naquele dia, trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Ester: no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Ramã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então disse Ester: se aprouver ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Susã fazerem amanhã, também de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Ramã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isto fosse feito, e o decreto foi dado em Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Ramã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar. Louvado seja Deus. E mataram 300 homens em Susã, porém ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos. E mataram dos seus adversários 75.000, porém ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia do mesmo descansaram e fizeram-no dia de banquetes e de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio é muito sério, meus irmãos. Não é brincadeira. A palavra do Senhor é espada para aqueles que são iníquos. Não é brincadeira não, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O tema da inversão chega ao ápice em uma escala imperial. Louvado seja o nome do Senhor. O antissemitismo de Ramã e o ressentimento daqueles que perderam posições de influência, quando Mardoqueu substituiu Ramã, pôde explicar porque os judeus da cidadela de Susã tiveram de matar 500 homens. Ramã se orgulhava de seus 10 filhos. Agora eles tiveram o mesmo destino que ele. O rei pareceu despreocupado em relação à morte de 500 súditos seus, após pedir uma notícia casual acerca do restante do reino. Ele ofereceu a Ester qualquer ajuda adicional que ela necessitasse. Aparentemente, o conflito dentro da cidadela real ainda não havia terminado.
porque Esté pediu mais um dia para os judeus lutarem contra seus inimigos. Seu pedido de enforcar os 10 filhos de Ramã parece vingativo, mas esta era uma prática comum no período persa, principalmente para os culpados de insurreição. Além disso, a exposição dos filhos de Ramã na forca seria uma poderosa forma de intimidação para quem quer que intentasse outros ataques contra o povo judeu. Assim, como nos versos 10 e 16, o texto mais uma vez enfatiza que os judeus não saíram para saquear o inimigo e enriquecer, apenas para defender suas vidas. É verdade, aqui todavia é dito que eles não lançaram mão dos despojos. A morte de 75 mil dos seus adversários parece anormalmente alta, mas o texto em si não é exato. O texto grego diz que o número de mortos foi de 15 mil, ao passo que o texto alfa apresenta 10.107, diferente dos judeus de Suzã. O 14º dia de Adar não foi um dia de luta para os judeus das províncias. Em vez disso, eles descansaram e proclamaram feriado. Um feriado é literalmente um bom dia, em hebraico, Yom Tov. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia. Deus permitiu que isso ocorresse, não é verdade? E tudo isso começou quando Bigtã e Tebes, os dois eunucos do rei Assuero, conspiraram em matar o rei Assuero, e Mardoqueu, aleluia, avisou aos guardas reais que havia essa conspiração, e Bigtã e Tebes foram também mortos. E uma certa feita, o rei Assuero perdera o sono, e ele foi ler as crônicas, e ali havia Mardoqueu arrolado no livro das crônicas. E o rei disse: quem é Mardoqueu? E ali foi dito: a uma certa feita, teus eunucos Bigtã e Tebes intentaram contra a sua vida, e Mardoqueu ali interviu em favor do rei. E o rei Assuero falou: o que nós fizemos em benefício, em honraria a Mardoqueu? Ele falou: não fizemos nada. E ali Deus plantou no coração do rei Assuero a exaltar Mardoqueu. E a partir daí, Ramã nutriu um ódio tremendo a ponto de querer matar Mardoqueu, de querer preparar uma forca para Mardoqueu. E ali o contrário aconteceu. A forca foi preparada para Mardoqueu e também para Ramã, perdão. A forca foi preparada para Ramã, de fato, que queria a exaltação no lugar de Mardoqueu, e para os 10 filhos de Ramã também fora preparada a forca a pedido da rainha Ester, conforme fora dissertado aqui nesta narrativa. Ou seja, meus irmãos, Deus honra o justo, Deus não tem o culpado por inocente. E a forca que uma pessoa desejou para o seu semelhante, essa forca
acabou sendo para si próprio. Que Deus continue abençoando a todos, continue acompanhando os vídeos, você aperta ali o sininho todas, para que você possa receber sempre a notificação de postagem de novos vídeos, tá bom? E você querendo, pode apertar ali o sininho, o botãozinho de inscrição e se inscrever no canal. E você pode deixar o seu pedido de oração ou fazer o comentário e dar o like. Muito obrigado. O mais importante é que você cresça na graça, no conhecimento. O mais importante é que a salvação chegue na sua casa. O mais importante é o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente e querendo Deus e agindo Deus, quem impedirá? Até o próximo vídeo e eu espero a sua companhia com muito amor e carinho. Um ósculo santo e graça e paz seja multiplicada.